Graça e paz, irmãos, amém? Graças a Deus por mais um dia na casa do Senhor, podendo meditar na palavra de Deus, podendo orar juntos, louvar juntos. Isso é uma bênção que o Senhor tem nos dado, né? Através dessa responsabilidade que Ele nos deu. Muitas vezes nós estamos aqui pela responsabilidade, né? E graças a Deus por isso, porque quando nós estamos aqui, nós vemos a obra do Senhor, né? Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fala. É tremendo, irmãos, é tremendo. Glória a Deus. Eu saí daqui na quarta-feira, né? Nós estivemos aqui. E aí eu fui à padaria depois que eu saí daqui. Quando eu saí, uma irmã, serva do Senhor, me chamou e me entregou uma palavra, sabe, na calçada ali, com a Bíblia aberta, ali no cantinho dela. E eu estava orando aqui e Deus traz uma resposta ali. É tremendo, irmãos. Deus é bom, Deus é fiel, Ele é real, Ele é o Deus vivo. E Ele tem valorizado, sabe, irmãos, tudo aquilo que a gente tem entregado para Ele. Tudo aquilo que nós temos entregado. Não é o esforço, não é o que fazemos, mas o que entregamos. Acho que é isso que temos aprendido aqui nesses dias em relação à humildade. Não é simplesmente fazer as coisas para Deus, mas fazer da forma como Ele tem falado para nós fazermos. E isso vai contra o nosso orgulho muitas vezes, porque nós temos as nossas opiniões, as nossas vontades. Mas às vezes Deus fala, faz com esse aqui, usa isso aqui. E a gente é confrontado e provado na humildade. E vamos sendo lapidados, né, em relação a isso. Porque a humildade, irmãos, ela fala de entrega, de dependência de Deus, de quebrantamento, de rendição, de submissão e de sujeitar-se. Como eu falei, não é o fazer, não é a quantidade de coisas que você faz, mas sim a capacidade que você tem de ouvir Deus falar através de quem Ele quiser falar e você obedecer e fazer do jeito dele e não do seu jeito. Amém? Humildade é isso, é esse poder de Deus em nós para sermos capazes disso. É aí que entra a capacidade de dar a outra face, a capacidade de dar o braço a torcer, a capacidade de ficar quieto quando você quer falar ou até gritar, é ser pronto para ouvir, é sujeitar-se à autoridade que Deus colocou na sua vida, seja quem for, sejam seus pais, sejam seus líderes. É você ter essa capacidade de exercitar a obediência nas pequenas coisas. E assim você vai sendo cada vez mais lapidado e exaltado por Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que se humilha é exaltado. Deus exalta. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 5, versículo 5, parte B, é o texto que nós temos lido aqui nesses dias para representar esse ensino sobre a humildade, que diz: cingi-vos todos de humildade para servirdes uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Aleluia! E nós temos aqui falado, ministrado vários aspectos da humildade, né? Utilizando várias referências bíblicas, porque é a nossa base. Nós não estaríamos aqui se não fôssemos para aprender sobre a Bíblia, sobre estudar a Bíblia. Então falamos na última quarta-feira, na última segunda-feira, na verdade, que a humildade é o que marca um escravo de Cristo, né? Nós descemos aí um nível de entendimento a respeito da profundidade do que significa humildade, né? Nós falamos a palavra servo, e isso não gera normalmente um incômodo, porque é uma palavra bonita dentro do contexto que a gente vive, né? De servos do Senhor, eu sou servo de Deus. Mas nesse ponto do ensino que nós temos trazido aqui, nós estamos descendo um pouquinho mais, né, profundo e entrando no significado literal do que significa ser servo, e tendo como base o contexto da época em que os apóstolos escreveram aqui o Novo Testamento. Então, o significado que havia para eles quando eles se colocavam, ou quando eles se referiam a si mesmos como servos, literalmente eles se consideravam escravos de Jesus. Escravos no sentido literal de se enxergar como uma propriedade, como alguém que pertencia a Jesus. Então nós vamos falar um pouco do senhorio do Senhor nas nossas vidas. Eu gosto muito de falar sobre o aspecto de filho, né, da paternidade de Deus, e algo que realmente mudou muito a minha vida, me curou e me libertou de muitos traumas.
Mas nós não podemos perder de vista, irmãos, o temor do Senhor, o senhorio de Jesus sobre nós. Porque nessa falha muitos têm se desviado e têm acabado tropeçando. Porque quando a gente deixa de entender que Jesus é o Senhor, o nosso ego começa a subir, a nossa arrogância começa a aparecer e a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito, e aí é onde entra a soberba. E é sutil, tudo é sutil, irmãos. Muitos de nós ensinam os nossos filhos que o diabo, ele não se apresenta de chifre e de rabo. Ele se apresenta disfarçado de anjo de luz. Então nós temos que vigiar. Por isso que a Bíblia, ela nos exorta várias vezes a vigiar. Porque se nós não vigiarmos, sutilmente o inimigo pode prevalecer e pode nos enganar. E entra nas pequenas coisas. É aquela questão de você ser rebelde ao seu líder em pequenas coisas. Às vezes ele pediu algo bem simples, e você não quer obedecer porque você quer fazer do seu jeito. É ali que o inimigo vai só preparando. É nesses momentos, é sutil, é aos poucos, é em doses homeopáticas. É assim que ele trabalha. É só vocês olharem as ideologias, como elas vão chegando na sociedade. É aos pouquinhos, não é de uma vez. E de repente todo mundo já tem uma mente aberta para muitas coisas. Começa a militar até sobre essas coisas que são contrárias à palavra de Deus, que não muda. A palavra de Deus não muda no século XX, no século XXI, no século XXII, ela não muda. Mas a mentalidade do ser humano no coletivo, ela vai alterando, porque o inimigo ele vai semeando e vai entrando aos poucos se nós permitirmos. Por isso que nós devemos vigiar o tempo todo. E o orgulho, como eu sempre tenho falado aqui, é um dos adversários que nós mais devemos vigiar nas nossas vidas. Foi o orgulho a causa da queda de Lúcifer, a causa da queda de muitos homens de Deus, usados por Deus na história. O orgulho. Muitos daqueles que começaram a ser ali destacados por conta da operação de Deus na vida deles, dos dons do Espírito ali, que não vigiaram no coração, o orgulho acabou caindo. Porque Jesus ele é e sempre será, irmãos, o Rei, o Senhor. Então quando nós perdemos essa revelação do senhorio de Jesus, nós estamos fadados à queda. Em nome de Jesus, que isso não seja realidade para nós, em nome dele, em nome de Jesus. Então, só para recapitular um pouquinho do entendimento aqui, a palavra humildade, ela é uma palavra grega chamada tapeinofrosune, e ela é a junção de duas palavras, tapeinos, que significa baixa, insignificante e pobre, mais a palavra phren, que significa perspectiva. Então, juntando e trazendo para a nossa linguagem aqui, ela é uma visão ou conceito de vida da perspectiva de um servo. É mentalidade. Então começa aqui, começa na mente, começa na sua disposição e se traduz nas suas atitudes. É ter a mentalidade de que estamos nesse mundo para servir a Deus e as pessoas, e não para ficarmos parados, viver descansando, sendo servidos ou esperando ser servidos, buscando somente os próprios benefícios ou ajuntando tesouros na terra, pois somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Nas Escrituras, tapeinofrosune é uma virtude que vem de dentro para fora, produzida quando nos comparamos, quando nós olhamos para Jesus, para o Senhor Jesus, almejando ser como Ele. 1 João 4,17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então é um alvo, irmãos, que nós precisamos e devemos ter durante toda a nossa vida, de queremos ser como Ele, como Jesus. Isso é possível porque o Espírito dele habita em nós, Cristo vive em nós. Então basta nós darmos lugar. Como eu falei, humildade fala mais sobre entrega do que sobre a sua capacidade de fazer coisas. Fala mais sobre a sua capacidade de se render, de se prostrar, de permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vontade. E ela, muitas vezes, vai te confrontar, para que realmente você se coloque numa posição que você não queria diante de outra pessoa. Porque como a gente fala e como a gente aprende na palavra de Deus, é impossível alguém falar que ama a Deus e odiar pessoas. Porque se a pessoa ela não ama a pessoa a quem ela vê, como ela pode amar a Deus a quem ela não vê? Então,
Nós muitas vezes, né, erramos em relação a isso, até usando como justificativa, de que, não, eu tenho minha vida com Deus, eu tenho minha comunhão com Deus, lá no meu quarto, no meu secreto, mas quando lida com as pessoas é uma tragédia. Não consegue estar com alguém, não consegue bater um papo com ninguém, não consegue ouvir, não consegue tratar com gentileza. Entendeu, irmãos? Nós fomos pessoas feitos por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, se nós estivermos agindo dessa forma, desobedecendo o líder, você não está desobedecendo o líder, por exemplo, está desobedecendo a Deus que colocou o líder na sua vida. Se você está desobedecendo seus pais, você não está desobedecendo apenas seus pais, está desobedecendo a Deus que colocou eles como seus pais para você honrar. A única, como que eu posso dizer assim, a única exceção que nós temos para desobedecer, irmãos, um líder, é se ele estiver nos ordenando algo que seja contrário à palavra de Deus. Exceto isso, entendeu? Até tem muitos testemunhos de pessoas que foram ali proibidas por um tempo pelos pais de ir à igreja e obedeceram. E depois de um tempo, a família toda foi salva pelo testemunho daquela pessoa que obedeceu os pais durante aquele período e com sabedoria, com jeitinho, foi pedindo com vários jeitinhos e até que o pai deixa, mas não pulando a janela, não fazendo com rebeldia. Sabe, irmãos, tem jeitos e jeitos de se fazer uma coisa. Sabe, tem jeitos e jeitos. A gente brinca, né? Eu brinco muito com a minha esposa que a esposa, com sabedoria, ela consegue tudo. Com jeitinho, com as palavras certas, com o tempero certo, ela consegue tudo. Mas se chutar a porta, meter o pé na porta, não consegue nada. Ela, como diz a palavra, com as próprias mãos, destrói a sua casa. Mas a mulher sábia edifica. Mulher sábia, que se conhece o marido, sabe que com a comidinha ali na hora certa vai acalmar, vai dar... E aí vai conseguindo tudo. Né? O homem é o cabeça, mas quem manda ali no fim das contas acaba sendo a mulher com sabedoria. Mulher com sabedoria, mulher sábia. A mulher tola, ela destrói. Amém? Glória a Deus. Eu não anotei isso, mas é o Senhor que quer. Ele manda. Glória a Deus. Humildade é a marca... é o que marca então um escravo de Cristo, irmãos. Como eu falei, nós lemos aqui alguns textos, se você ler em muitas das cartas, o primeiro versículo normalmente é a apresentação do apóstolo, ele fala, eu, Paulo, escravo de Cristo, eu, Tiago, escravo de Cristo. Então quando eles falam sobre si mesmo que eles são escravos, eles estão se colocando, irmãos, lá embaixo mesmo. Eles estão colocando Jesus acima de tudo mesmo. E é por isso que Deus os exaltou de tal maneira que o nome deles ficou registrado simplesmente na Bíblia. E nós falamos dele e falaremos, os cristãos falarão deles até o fim desse século, em nome de Jesus. A palavra que é usada para se referir a escravo e a servo, porque é uma só, por isso que eu digo, nós colocamos como servo e pela nossa cultura, isso não traz talvez um peso como se fosse escravo, porque nos lembra da escravidão, né, de tudo que já aconteceu na história do Brasil e que acontece até hoje, né, inclusive, acontece ainda em muitos casos. Né, mas é uma palavra só, que é a palavra doulos, né, que é escravo. A palavra doulos é a palavra grega no Novo Testamento, que todas as vezes que nós lemos ali servo, escravo, por trás, provavelmente a palavra vai ser uma só, doulos, que é essa palavra escravo, que no entendimento daqueles que viviam nessa época, incluindo os apóstolos, significava realmente ser propriedade, né? Somos escravos de Cristo. Essa é a verdade. Por isso, humildade deve ser a nossa marca. Humildade é inseparável de serviço. Humildade é demonstrada servindo como um escravo ao Senhor. É nos abaixar à posição de servo. Aleluia. E é por isso que está escrito ali em 1 Pedro 1, do 13 ao 16, que diz assim, ó, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então eles se separaram completamente para o Senhor. Eu sou dele. Se ele mandar eu para a direita, eu vou para a direita. Eu não tenho escolha. Eu não tenho direito de colocar o que eu quero fazer. Eu sou escravo. Eles se viam dessa forma. Eu sou escravo. Eu faço o que o meu Senhor me manda fazer. Essa era a mentalidade dos apóstolos, irmãos.
E eles são aqueles que eu tenho como exemplo, que eu quero para viver uma vida que agrade ao Senhor e que eu cumpra o propósito de Deus. Eu creio que os irmãos também desejam isso. E para que a gente possa ver isso, nós precisamos ter essa mente, irmãos. Mente de servo, mente de que é Jesus o Senhor, Ele que manda. Eu não tenho essa. Eu já ouvi, às vezes, até em ministrações, coisas assim. Deus queria que eu falasse, mas eu queria falar isso aqui. Como pode, irmão? Como alguém pode ousar a querer fazer do jeito dele aquilo que ele quer falar, se nós estamos diante de uma igreja que precisa ser alimentada simplesmente pela palavra que vem de Deus e não da nossa palavra, não do nosso ego. Então, ser um escravo, irmãos, no significado que os apóstolos entendiam, que vem para nós hoje, significava ser privado da sua própria liberdade, pelo simples motivo, por ser considerado um escravo, ele se considerava legalmente propriedade de outro, a quem eles estavam sujeitos. Quem é esse outro? Jesus. Eles se consideravam propriedade, por isso eles se sujeitavam ao seu senhorio, de uma forma profunda, de uma forma inteira, não pela metade, mas inteira, dispostos a viver e a morrer por ele, como de fato aconteceu. Alguns textos aqui dizem a respeito disso, eu vou estar lendo aqui, 1 Pedro 2,9, 1 Coríntios 6,20, eu vou estar lendo esses dois versículos, diz assim, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus agora, irmãos, para fazer a obra dele, segundo a vontade dele, segundo a orientação dele, segundo a estratégia dele, o detalhe dele. No detalhe é tudo, é obediência completa, 100%, em nome de Jesus. 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados, nós somos propriedades, e é tão lindo porque o Senhor nos comprou, e ainda assim Ele nos dá a liberdade de escolha, de querer realmente viver debaixo das asas dEle. E como é bom viver debaixo das asas do Senhor, irmãos. Como é bom, como é maravilhoso. A submissão aqui não se torna algo negativo. A submissão se torna algo abençoado, uma bênção para mim. Estar sujeito ao senhorio de Jesus e estar debaixo das asas dele. Porque debaixo de suas asas eu estou seguro. E é o que eu quero para mim, para minha família, segurança. Que o mundo não pode oferecer. Que o governo, que o presidente não vai me oferecer. Quem vai me dar essa segurança que eu desejo, que eu preciso, é o Senhor. Então como é bom estar sujeito debaixo das asas do Senhor, como uma esposa que está sujeita ao marido, está debaixo ali das asas de um marido que cuida, que provê, que oferece essa segurança limitada que nós temos, como homens. Mas como é bom ser sujeito a Jesus. Como é bom, porque Ele sabe cuidar de nós. Ele cuida de nós, amém? Ele tem cuidado de nós. Então, em nosso caso, irmãos, ser humilde ou ser um escravo de Cristo significa impor a nós mesmos voluntariamente essa obrigação ou privação por amor e reconhecimento àquele que nos comprou com seu sangue e nos libertou. Amém? E um exemplo muito legal que a Bíblia traz no Antigo Testamento é o servo da orelha furada. Essa história está lá em Êxodo 21, do versículos 1 ao 6. E resumidamente falando, ele diz sobre a situação de um servo que ele chegava num momento ali onde ele era livre. Ele recebia o direito de ser livre, de ir embora, de pegar sua mala e ir embora. Mas o servo da orelha furada era aquele que escolhia, mesmo tendo a escolha de partir, ele optava por ficar. Mesmo acabando ali o tempo onde ele tinha que se sujeitar à escravidão ali do seu senhor, por ser tão bem cuidado naquela casa, por ter tudo do bom e do melhor, por ter talvez um senhor bondoso que tratava ele como talvez a sua família, ele optava por ficar. Ele optava por permanecer. Só que aí ele tinha que ter a orelha furada para que ficasse ali registrado diante de todos que ele fez aquela escolha. Que por escolha própria ele quis continuar pertencendo àquele Senhor. Ele escolheu pertencer a continuar sendo escravo daquele Senhor. A ficar debaixo das asas ali. E quando a gente fala isso, irmãos, sim, tem toda essa questão da segurança,
dos benefícios, do alimento, da mesa, mas um escravo ele continua sendo escravo, obedecendo ordens, obedecendo regras, seguindo aquilo que aquela casa ordena, né? Como diz muito o ditado, minha casa, minhas regras. Então, para ele estar ali, ele tinha ali a recompensa, né? O alimento, a proteção, tudo. E muito eu tenho comigo que não é só isso que fazia alguém ficar como escravo, mesmo tendo a opção de sair, mas sim o tratamento, né? Como ele era tratado ali dentro. É interessante que eu lembrei até de um filme que fala de um presidiário que ele ficou muitos anos na prisão. Ele ficou tanto tempo na prisão que ele se acostumou e ele entendeu que ali era o lugar dele, que aqueles outros presidiários era a família dele. Ele tinha uma ocupação naquele local. Ele cuidava da biblioteca, ele separava os livros. E ele fez isso por muitos anos. Sei lá, 40, 50 anos. Até que chegou um dia que ele foi ali, chegou a liberdade dele. Acabou a pena, deram liberdade para ele. E aí, o que aconteceu, irmãos? Infelizmente, ele saiu e ele não se achou aqui fora. E ele se suicidou depois de um certo tempo. Ele trabalhou porque a prisão preparou tudo para ele ter um emprego e tudo mais. Mas aquele senhor de cabelo branco, ele foi ali no mercadinho empacotar e meio sem jeito, mas ele simplesmente ele não perdeu o chão, ele saiu do lugar onde ele estava, por mais absurdo que para mim, para você possa parecer, poxa, o cara estava na cadeia, ele foi livre, mas ele não se encontrou aqui fora. Para ele, a vida dele era lá dentro, porque ele estava, mesmo preso, ele estava ali, ele tinha um nome, as pessoas conheceram ele pelo nome, ele era importante lá dentro, ele tinha uma história lá dentro. E, enfim, então, o que ocorre, irmãos, eu não sei nem porque eu trouxe esse exemplo, mas é isso. Nós, como servos do Senhor Jesus, nós escolhemos ser escravos dele. E tem até algumas músicas que falam, quando eu estou preso a ti, eu sou verdadeiramente livre. E isso é totalmente real, irmãos, por mais que pareça contraditório, mas não é. Quanto mais preso ao Senhor, quanto mais juntinho dele eu estou, quanto mais eu ouço a voz dele e obedeço, mais eu sou livre para viver quem eu sou, segundo o coração de Deus, que foi quem me fez. A minha verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade está em Deus, irmãos. Por mais que você lute contra isso, foi Ele que te fez. É Ele que te conhece. O inimigo tenta enganar, fazendo o contrário, a gente achar, poxa, eu não vou ser o que as pessoas querem que eu seja, eu não vou fazer o que as pessoas querem que eu faça, eu vou ser quem eu sou. Eu gostava do pagode, eu vou ouvir pagode, eu gostava de fumar um cigarro, sou eu. Mas não é, irmãos, isso aí foi o pecado que trouxe. Nós não nascemos assim do coração do Senhor. Nós nascemos segundo a sua imagem e semelhança, e nós só vamos ser 100% felizes e completos quando nós formos cada vez mais cheios dele em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, 1 Coríntios 9, 16 ao 23, para exemplificar aqui, para confirmar essa verdade de que como servos do Senhor, como escravos de Cristo, isso significa nós impor a nós mesmos voluntariamente essa obrigação ou privação, por amor e reconhecimento àquele que nos comprou com seu sangue e nos libertou. A exemplo do servo da orelha furada do Antigo Testamento, né, que eu falei aqui, que preferia continuar pertencendo ao seu Senhor, mesmo tendo o direito de escolher ser livre e poder ir embora. 1 Coríntios 9, 16 ao 23, para concluir, diz assim: porque, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Que tremendo, irmãos, olha isso. Porque, sendo livre para com todos, ele mesmo, voluntariamente, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei,
Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E que humildade é essa, hein? O apóstolo Paulo falou que ele fez tudo isso para salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E outro ponto que é importante frisar que ele disse aqui, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Irmãos, o servo, o escravo, ele está debaixo da lei do seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Paizinho, muito obrigado por mais essa oportunidade, por essa porção que nós tivemos aqui nessa manhã, dando continuidade a essa nossa busca, por mais humildade em nossas vidas, mais da Tua essência de humildade em nós, mais de Ti, menos de nós, para que realmente, Pai, o Senhor prevaleça, resplandeça a Tua luz e as pessoas possam realmente ser tocadas pela Tua presença em nossas vidas, Pai. À medida que nos entregamos, com o coração disposto a servir, a não esperar, Pai amado, o aplauso, mas simplesmente de fazer a Tua vontade, Pai. De abrir mão dos nossos direitos, como nós cantamos aqui, Pai. De abrir mão da nossa justiça, de abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo para fazer a Tua vontade, para andar nos Teus caminhos, para cumprir e obedecer, Pai, praticar a Tua palavra, no poder do Espírito, pela graça que o Senhor nos dá, mediante a nossa fé. Aleluia. Que assim seja, Senhor Deus, nos ajude a entender ainda mais, Pai, a profundidade e o poder do significado da humildade, de entender, de nos ver como escravos de Cristo e sermos como os apóstolos, Pai, que foram os nossos exemplos aqui e que eles viviam dessa forma, com essa mentalidade e por isso puderam ser usados grandemente pelo Senhor, porque foram vasos submissos, vasos rendidos ao Senhor. Por isso o Senhor pôde fazer tantas coisas, tantas proezas através deles, levando eles pelo mundo todo, mesmo sem terem a tecnologia que nós temos hoje. Porque não é a capacidade humana, mas é o Teu poder, Pai. Unidos à entrega humana, à humildade do homem, é que nos faz viver e realizar coisas impossíveis, que só a Tua mão pode realizar, Senhor. Guarda o nosso coração, Pai, do nosso egoísmo, da soberba que sempre tenta se levantar, da teimosia muitas vezes, Pai. No nome de Jesus, nos molda, Pai, e nos ajude a ter sabedoria nas pequenas provas que temos no dia a dia, dentro de casa, com os nossos familiares, na igreja, diante dos nossos líderes, diante das oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, para todos, e que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, Pai, para que possamos discernir qual é a Tua vontade e praticá-la, obedecer, Senhor, e viver tudo isso que nós acabamos de ministrar aqui, como servo da orelha furada, debaixo das Tuas asas, comendo da Tua mesa, Pai, do Teu banquete. Senhor, quando estamos presos a Ti, somos verdadeiramente livres, porque encontramos a nossa essência, a nossa identidade, quem nós somos, pelas mãos daquele que nos fez. Somos vasos, Pai, nas Tuas mãos, Tu é o oleiro. Continua moldando, Senhor, nas nossas vidas e nos ajudando, Pai amado, a vencer o nosso próprio ego. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nesse dia e tudo o que fizermos seja para a glória dEle. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.